Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar deste apartamento, onde a gente fez aqui uma reforma muito pontual para conseguir acelerar a venda desse apartamento. Esse aqui era um apartamento que ele estava sendo alugado e a cliente decidiu vender porque ela tinha outros planos e encontrou a gente através de um corretor que nos indicou. Então a parceria entre o Stager e o corretor é extremamente importante. Aqui nós cuidamos desde o hall de entrada, que eu acho que também é outro elemento bem importante. Então trouxemos um quadro para cá, elementos, essa mesinha, velas, para quando a pessoa sair do elevador, ela ter aquela sensação gostosa de que está chegando num ambiente que está sendo cuidado, um ambiente bonito, acolhedor. Então a gente cuidou desde o hall de entrada. Aqui nós temos essa sala e ela tinha esse cantinho aqui, que seria um cantinho da televisão, por isso que eu até coloquei um quadro aqui sinalizando que poderia ficar a televisão e essa lareira. Para vocês verem que a gente pensa em cada detalhe, até a lenha, vou mostrar aqui para vocês, eu trouxe para cá. Todos os detalhes foram pensados para trazer uma sensação de aconchego, uma sensação de lar, até o detalhe da lenha aqui da fogueira. Vou ser sincera que a gente morava numa casa e aí tinha sobrado a lenha. Quando eu peguei esse apartamento para fazer, eu falei, não, vou levar essa lenha para colocar lá. Então, eu acho que é bem importante criar esses elementos e esses vínculos, mesmo que seja algo bem sutil. Aqui na varanda nós trouxemos duas poltroninhas com uma mesinha de centro. É uma varanda estreita, mas é uma varanda que tem uma vista muito bonita, o pôr do sol fica para cá. E um dia que eu vi bem no finalzinho da tarde, estava lindo, um espetáculo. E a gente consegue aproveitar os espaços. A questão do homestaging é mostrar isso, como a gente aproveita cada espaço. E apartamentos antigos, muitos não têm varanda. Então mesmo que essa tenha uma varanda que não seja tão grande, dá pra gente aproveitar. E aqui, ó, também eu trouxe pra cá essa treliça para dar uma escondida nessa máquina de ar-condicionado que é bem feinha e dá um arzinho de casa, um arzinho de natureza com essa treliça. E o apartamento antes, eu vou colocar as fotos para vocês verem, ele estava alugado e tinha esse sofá grandão, um sofá, sabe, não tinha nada a ver. Então quando a gente pegou esse trabalho para fazer, eu precisei trazer um sofá mais slim, né? Então ele é menorzinho aqui, mas ele é confortável. Por ser um sofá pequeno, ele deixava a sala mais ampla e também não é um sofá, né? Ele é comprido assim, tem um detalhe de cor, então traz sofisticação. Esse apartamento a gente usou a parte de sofá, poltronas, tudo real. Quem segue aqui no canal sabe que de vez em quando a gente utiliza alguns sofás cenográficos, mas aqui a gente utilizou o sofá real e só em um dos quartos a gente utilizou a cama cenográfica. Em o outro quarto a cliente já tinha a cama que estava aqui, a gente aproveitou a cama. Então a gente quis montar realmente uma salinha de estar aconchegante, acolhedora, e a porta tá bem ali na frente, né? Então a gente tem que pensar que eu não posso ter nada travancando a entrada da pessoa, a circulação das pessoas, e deixar esse ambiente cada vez mais acolhedor. Esse cantinho foi um outro ponto bem estratégico, que era a nossa mesa de jantar. Essa sala ela não é muito grande, mas a mesa que tinha aqui antes era uma mesa muito pesada, uma madeira escura, e ela acabou doando essa mesa e a gente trouxe para cá uma composição muito mais leve e sofisticada. Então a cadeira no tecido bonito, a própria, né, mesa posta que a gente montou com um jogo de louça sofisticado, ó, o detalhezinho do garfo, as taças, né? Então tudo isso traz uma sofisticação para o espaço e faz com que as pessoas se identifiquem com ele, principalmente pensando num apartamento aí, algo em torno de 1 milhão, que é esse apartamento em Moema, que é um bairro nobre de São Paulo. E a gente pensa em vários detalhes. Aqui, no que nós fizemos de infraestrutura? Então a gente fez uma pintura completa no apartamento, trocamos as luminárias, que eram luminárias mais antigas, por luminárias mais modernas.
trocamos alguns acabamentos de tomadas, interruptores, principalmente esses que ficam mais à vista, para também trazer uma sensação de modernidade para o espaço. Não trocamos a fiação elétrica, e isso foi um dos pontos que entrou muito na análise de viabilidade que a gente fez para essa cliente. Então, ou você faz uma reforma completa, ou você faz uma reforma intermediária, que foi o que aconteceu neste apartamento. Então, a gente fez uma reforma intermediária, então a gente também não podia aumentar muito o valor desse imóvel, porque quem comprasse teria que fazer uma reforma mais completa. Então, a gente fez esses ajustes aí muito na parte de pontos de elétrica, pontos de iluminação, tomadas, acabamentos. E vindo aqui para a cozinha, foi onde a gente investiu um pouco mais. A cozinha que tinha nesse apartamento, ela era muito datada. Era uma cozinha com realmente um cara de antiga, que não atraía, pensando num público assim, que, né, de um apartamento acima de 1 milhão. Então, o que nós fizemos aqui, tá? A gente trocou todas as frentes dos armários da cozinha. Então, toda essa parte aqui de cima e aqui embaixo também. E aí, eu vou mostrar um detalhe aqui para vocês. A gente utilizou o cinza por conta desse piso. Você vê que é uma cerâmica antiga e é um piso que ele tem ali um puxado para alguns detalhes em cinza. Então, a gente trouxe a parte do armário em cinza para trazer modernidade e para combinar com esse piso que a gente não iria trocar. E o outro ponto foi em relação a custo, conversar com o marceneiro, o que ele conseguiria reduzir de valor. E muitas vezes, o que ele já tinha de chapa lá na marcenaria. E ele falou, Chay, se você trabalhar com essa cor aqui, eu tenho na marcenaria umas chapas, então eu consigo fazer um custo mais acessível para você. Então, qual que é a principal diferença do trabalho que a gente faz muitas vezes de homestaging e do design de interiores? É ter essa flexibilidade. Não é a madeira que o meu cliente sonha, que ele quer, que ele deseja. Às vezes é uma madeira bonita e que está a um custo mais acessível e que a gente traz para o nosso projeto. Então, a gente fez isso. Aqui está sem a parte de forno, aqui também porque a cliente tirou, era dela, como ela já vendeu o apartamento, ela tirou as coisas dela e hoje a gente veio desmontar. No fogão, a gente fez uma pintura com tinta spray branca, porque ele estava muito enferrujado, muito antigo. Então, a gente só pintou ele com essa tinta spray. E a gente fez aí para fotografia, né, um trabalho aqui nessa bancada para deixar ela mais bonita, mais moderna e também mais acolhedora. E aqui, claro que não podia faltar a nossa geladeira cenográfica, linda. Você, quem chega assim, olha, realmente é uma sensação de que ela é real, só depois, na hora que a pessoa vê, porque não tem onde pegar, né? Ela percebe que é cenográfica. Então as pessoas adoram essas coisas que são cenográficas, eles acham o máximo. Vindo pra cá, olha só, o que nós fizemos aqui? Você tem a parte da lavanderia, a gente não mexeu em infraestrutura nem nada. O que a gente fez? A gente tirou as duas portinhas que tinha, essa e a portinha de lá, que é aquelas portinhas de PVC. E aquilo acabava desvalorizando. É uma portinha muito simples, muito básica, e a gente trouxe essas portas de madeira, né? Aqui nós temos também aquele banheirinho de empregada, que é até relativamente grande, e vindo para cá nós temos o closet. Qual que é a característica desse apartamento que a gente analisou também quando a gente foi estudar o perfil aí de clientes? É um apartamento que, entre aspas, tá? Entre aspas, tem 3 quartos. Porém, um quarto é um closet. Então, ela só tem 2 quartos, sendo uma suíte. E esse espaço inteiro aqui é para armário. Já pegando esse gancho dos armários, como eu falei, nós temos aqui, tá? A suíte, que fica nessa porta, e na suíte não tem armário, não tem espaço de armário, só tem uma cômoda que já mostro pra vocês. Então, aqui a pessoa tinha que tomar o banho lá na suíte, sair pelo corredor e entrar neste quarto. Então, quando a gente fez a análise do projeto de homestaging, eu verifiquei que era preciso colocar uma porta para trazer mais privacidade. Você tem um apartamento de 2 quartos, você tem um filho, seu filho está recebendo alguém, seu marido está recebendo alguém, tem uma visita, você tem que sair do quarto
tomado banho, atravessar para vir aqui no closet. Então a gente colocou essa porta por esse motivo e por um segundo motivo. Quando eu trabalho com homestaging, eu gosto de aproveitar todos os cantinhos. E aqui a gente tinha um corredor muito grande e eu coloquei um home office aqui. Então essa porta também traz privacidade, porque estou assistindo televisão, eu quero trabalhar, eu fecho a porta, tem um pouco mais de privacidade, silêncio aqui. E a gente trazendo, por exemplo, essa mesa para cá, você dá uma utilidade para este ambiente, porque eles são um corredor de passagem. Agora ele pode se tornar um home office. Então você agrega ainda mais valor. Então quando a gente estuda o projeto para fazer homestaging, a gente pensa nesses detalhes sempre agregando valor ao imóvel. Nesse quarto aqui, ele já tinha toda a parte de planejados. Então, o que nós fizemos? A parte da cama, que é uma cama cenográfica, e muita gente fala, ai, Chais, a cama cenográfica ela é muito fraquinha e tudo mais, então depende da estrutura que você faz. A gente aqui utiliza ainda as caixas de papelão, mas são caixas de papelão mais firmes. Posso até sentar, né, uma sentadinha rápida aí, ó, e acabo não caindo, mas também não é uma cama para se deitar, para se jogar, mas é uma cama muito, muito real. Então a gente tem a cama cenográfica, as cores que a gente utilizou para esse apartamento, as paletas de cores sempre combinando, o amarelinho eu gosto para trazer uma vida, um charme. E aqui a gente compôs com bastante acessórios. E indo agora, nós temos o nosso banheiro social, que a gente precisou fazer uma opção aqui. O que acontece? Ou a gente faz uma reforma completa, ou a gente faz uma reforma intermediária. Então, nesse caso, nós focamos e investimos na cozinha e não mexemos nos banheiros. Para chegar a essa conclusão, a gente precisa ter os números na mão. Então, a gente fez sim orçamento para reformar os banheiros, orçamento para trocar fiação elétrica. Quanto isso custaria? Só que a gente leva em consideração duas coisas. A gente leva em consideração o valor que vai ser a reforma e o tempo de execução dessa reforma. Então, a gente decidiu focar só na parte da cozinha, pintura e parte elétrica, e não mexer nos banheiros. O que a gente fez nos banheiros? Trocou o espelho, porque o espelho já era antigo, com uma carinha de velho ali, e isso era uma coisa simples de fazer e uma coisa relativamente rápida de ser instalada. Então, os espelhos são todos novos e as luminariazinhas também a gente trocou. E foi isso que a gente fez nos banheiros e entramos com acessórios decorativos. Uma coisa que a gente fala bastante também é da limpeza. O imóvel ele tem que estar extremamente limpo e é uma limpeza mais pesada que a gente faz inicialmente do que aquela limpeza do dia a dia. Então deixa tudo muito limpinho, também traz uma sensação boa pro espaço. E aqui a nossa suíte master, que está sem a cama, porque a cama era dela. E como ela já vendeu, ela doou essa cama, mas vocês vão ver nas fotos que a gente fez do homestaging como ficou. Antes ela tinha uma cabeceira de cama marrom muito pesada, muito carregada, então a gente tirou, pintou de branco e não colocou mais nada no lugar e entramos com a parte de roupa de cama que tá até aqui, ó, os travesseiros. A gente trouxe para cá esse tom de vinho, porque eu queria trazer realmente uma vida, algo diferente. E muitas vezes, quando você pesquisa sobre homestaging, você escuta assim, o ambiente precisa ser, usar cores claras, ser neutro, despersonalizado. E muitas vezes você precisa ser estratégico e colocar um pouco mais de cor para chamar a atenção, para trazer mais vida para aquele espaço. Então aqui a gente trabalhou com esse tom, né, um tom meio bordô aí. A gente colocou, olha só que graça, o quadro também puxando para esses tons e essa bandejinha aqui com flores também artificiais, óbvio, né? E olha só que graça, a bandeja, o pires. Eu gosto sempre de trazer elementos dourados para trazer mais sofisticação para o espaço. Então aqui eu usei essa luminária, né, que tem os detalhes em dourado, as florzinhas também combinando com a nossa palheta de cores e fizemos aí uma composição bem mais moderna
e acolhedora ao mesmo tempo, sofisticada e que deixou o ambiente aí com, né, essa carinha bem gostosa. E para finalizar os ambientes aqui desse apartamento, nós temos o banheiro dessa suíte, onde nós também não fizemos reforma e a gente trouxe alguns elementos mais decorativos para valorizar. Eu gosto sempre de usar um roupão, então o roupão fica refletido no espelho, e bastante elementos decorativos para trazer uma vida para o espaço. Aqui dentro da banheira a gente colocou como se fosse aquelas tábuas que ficam com sais de banho, com toalha, então traz um elemento ali mais acolhedor, por mais que o ambiente seja antigo e que precise de uma reforma. Esse apartamento aqui foi um belo case de como a gente precisa fazer uma análise do imóvel antes de sair reformando, sair colocando coisas e analisar. Então era um apartamento que ela estava tentando vender por mais ou menos 980 mil. Nós investimos na época algo em torno de 30 mil entre as reformas que nós fizemos, que nem são reformas, que são mais a parte de pintura, troca de luminárias, as portas que vocês viram e a parte ali da cozinha, mas nosso trabalho de homestaging, que inclui toda a parte de mobiliário, que faz parte do meu acervo, então 100% da parte de mobiliário e peças decorativas do homestaging é do meu acervo pessoal. E ela investiu mais ou menos isso, então ela consegue agregar um pouco mais de valor no apartamento e o principal é acelerar a venda, fazer com que ele venda mais rápido. Quando a gente está falando de lucrar no mercado imobiliário, muitas pessoas falam, eu vou fazer, né, o house flipping, só que para você realmente lucrar, você precisa comprar barato. Nesse apartamento, a cliente já tinha o apartamento já há um tempo, e ela vendeu ele a preço de mercado, agregou valor, acelerou a venda. Hoje a gente está em 2025, é um cenário muito desafiador ainda para venda e ela conseguiu ter o resultado dela. E o homestaging, ele une o design de interiores, o marketing e mercado imobiliário, para que a gente consiga, junto dessas três técnicas, desenvolver o melhor projeto para que ele encante pessoas e que ele traga esse resultado de acelerar a venda. E se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, continue me seguindo aqui no canal. E se você quer se aprofundar nesse assunto, se tornar um especialista, venha conhecer os meus cursos e mentorias do Instituto Casa Chay. E também, se você está interessado em desenvolver esse trabalho em algum imóvel que você tenha, entre em contato aqui com a gente vai deixar os links na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.